Então, bom dia, Bom dia. bem-vinda Mariana, bem-vindos os nossos oito participantes que estão aqui connosco. Muita gente? Muita gente, toda a gente quer ouvir, eu estou muito curiosa. Sejam bem-vindos, eu sou a Cátia, sou parceira aqui na Outros. É com muito gosto que estou aqui com a Mariana para termos esta nossa conversa, este nosso live. A Mariana é psicóloga, doutoranda em psicologia clínica e especializada em sono. Pronto, mas eu vou passar agora a palavra à Mariana porque eu gostava que ela falasse um bocadinho sobre ela e que se apresentasse. Pode ser, Mariana? Claro que sim. Ora, antes de mais, bom dia a todos. É um gosto estar aqui para partilhar um bocadinho com vocês sobre sono, não é? E como a Cátia disse, eu sou psicóloga clínica, sou especializada em sono. O que é que isso significa? Significa que o meu percurso com o sono já começou há algum tempo, logo desde o estágio, mesmo o estágio na faculdade. Então, apaixonei-me. É uma área, infelizmente, que ainda não está muito explorada, mas é uma área muito bonita. Porquê? Porque me permite olhar para a pessoa como um todo, não é? Porque praticamente tudo na nossa vida acaba por ter um impacto no sono, seja ele transitório ou não. E então acabei por enverdar por esta área e, não sendo, claro, sendo psicóloga, não é? De base, esta é uma área que me permite ajudar as pessoas e com uma perturbação, principalmente que é a insónia, que tem um impacto muito grande, que só as pessoas que realmente têm dificuldades em dormir é que sentem, porque todos nós já tivemos noites em que dormimos melhor ou pior, e então achamos que sabemos o que é estar várias noites a dormir mal. Aí dizemos, pois eu também já dormi mal, mas quem passa por isso sabe, Claro. Não é assim. Claro. E a tua área de especialidade no que toca ao sono, qual é a faixa etária que abrange? Eu trabalho com adultos. Também trabalho com adolescentes, porque os mecanismos já são semelhantes e apesar de conhecer, de ter alguma experiência com crianças, a faixa etária em que eu intervenho é mesmo adultos. Adultos, desde os mais novos aos mais velhos. Ok, boa. Também para percebermos aqui um bocadinho a tua área de abrangência em termos de atuação. Muito bem, então, foram-nos surgindo algumas questões que eu se calhar passo a questionar. De qualquer forma, se eventualmente quiserem fazer questões, podem colocar aqui que depois eu irei transmitir para a Mariana, está bem? Então, Mariana, primeira questão. Não consigo dormir sem ter uma série ou vídeo a dar. Onde é que eu já ouvi isto? Há problemas? Ora, essa é a pergunta quase base dos dias de hoje, não é? Esta é uma questão muito comum, só que o facto de ser comum não significa que seja normal. Exatamente. Se há problema, é uma questão complexa, porque à partida, porque é que nós estamos a ver uma série? Porque é que nós precisamos de ter esse estímulo? À partida, eu vou pressupor que é para me distrair, de alguma coisa para conseguir dormir. Normalmente, quando as pessoas dizem isso numa conversa, a minha pergunta é, ok, e para quê? Para me distrair e depois adormeço. Ou seja, passa a haver um problema quando nós não conseguimos dormir sem esse estímulo, que normalmente é auditivo, é uma série, é um podcast, um vídeo do YouTube. Normalmente as pessoas até já têm estratégias que têm um timer com determinado tempo e depois o vídeo desliga. Isto significa, à partida, que a pessoa está a ter dificuldade em dormir sem se distrair. Se calhar, se não visse o vídeo, se calhar começava a pensar, se calhar ficava ansiosa, ou seja, sem esta ajuda, entre aspas, iria ter dificuldade. E isso significa que existe uma dificuldade, não é? Mesmo que depois não tenha outras, por exemplo, que não acorde durante a noite, ou que às vezes o que dizem é, mas eu não tenho dificuldade em adormecer, porque eu ponho o vídeo e 5 minutos estou a dormir, ou 10.
só que se sem isso, ou se até há o medo de não conseguir dormir sem esse vídeo, significa que se calhar há algo em que trabalhar. Até porque, mesmo que não haja, às vezes é só uma questão de... Há uma coisa que no sono é muito importante, que é o condicionamento. Quando nós associamos estar a ouvir alguma coisa, neste caso a dormir, então precisamos desse algo para conseguir dormir. E então isto fica condicionado e nós passamos mesmo a precisar disto. Às vezes é só isto e nós temos que passar por uma fase de aguentar um bocadinho aquele pensamento de será que eu vou conseguir adormecer sem isto? Para vermos que afinal não há problema nenhum e até conseguimos. Outras vezes não é bem assim e o problema aí é que se revela mesmo como ele é. Portanto, no fundo, mesmo que seja só esta questão do condicionamento e que não haja um problema maior, digamos assim, acaba por nos fragilizar um bocadinho. Se tivermos uma altura na nossa vida em que estejamos mais ansiosos, em que estejamos a passar por uma fase mais complicada, então aí pode já nos fragilizar o nosso sono e dar origem a algo mais. Ok, então, mas aproveitando esta questão, deixa-me colocar-te mais duas questões. Pelo facto de eu ter que necessariamente ter esse condicionamento, eu posso substituir este condicionamento, por exemplo, por uma música relaxante, ou fará sentido? É algo que pode fazer sentido? Nós podemos sempre ter uma música relaxante. Por exemplo, aqui o foco e aquilo que para mim é importante perceber é se é um gosto, ou seja, dá-me gosto de adormecer com uma porque é uma música, necessidade, não é uma coisa intrínseca. preciso daquela música. Porque se eu preciso daquela música, então aí já pode haver mais questões que precisam de ser trabalhadas. Ok, poderá ser, por exemplo, a pessoa estar com dificuldade em fazer até uma introspeção e estar no silêncio só com ela, não é? Sim. O que muitas vezes acontece também. Ok. Pode ser isso, pode acontecer os problemas do dia a dia, pode ser o dia da manhã, ou pode ser o próprio sono. É uma coisa que é muito comum, que é eu tenho medo de não conseguir dormir. Eu tenho medo de estar aqui às voltas. Eu tenho medo de ver as horas a passar e como é que eu me vou sentir amanhã. Então eu preciso de me distrair destes pensamentos. Ok. E adormecer com o telemóvel é semelhante em termos de lógica, não é? Da tua... Essa é semelhante em termos de lógica, exceto que é ainda pior, porque ainda temos outra componente, que é a luz azul. Porque muita gente pergunta, mas isso é mesmo a sério da luz azul? É mesmo a sério. E é até um bocadinho ingrato, porque de manhã a luz do telemóvel não tem força suficiente para nos ajudar a acordar, precisamos mesmo do sol, mas à noite tem um impacto muito grande, porque o que é que a luz faz? No fundo, quando a luz entra pelos nossos olhos, é um indicador de que é dia, que é suposto eu estar a funcionar e eu começar a minha vida. E então, o que é que está a dizer ao nosso cérebro? Que ainda não é hora de dormir. Então vai atrasando o nosso ritmo, vai atrasando o nosso sono. Não o impede, e claro que há pessoas mais e menos sensíveis, mas dá um sinal ao cérebro de que não é hora de dormir. Então tem. Pior. Já para não falar de que, quando estamos ao telemóvel, temos muito mais estímulos do que temos com uma música ou com uma coisa mais repetitiva. Até mesmo a televisão, não é? Se compararmos o telemóvel com a televisão, não é? Será muito Até diferente. mesmo a televisão. Na hierarquia do que faz mal, o telemóvel é capaz de estar mesmo lá no topo. Pois, exatamente. Ok, obrigada. Então, vamos passar para a segunda questão, pode ser? Então, alguém pergunta: tomo melatonina para dormir, mas sinto que perdeu o efeito. O que devo tomar? Eu não percebi a primeira parte, Cátia, desculpa. Desculpa. Tomo melatonina para dormir, mas sinto que perdeu o efeito. O que devo tomar? Ora, então nós entramos aqui agora naquela questão sensível da medicação, não é? Em primeiro lugar, vou explicar o que é a melatonina. A melatonina é algo que o nosso corpo produz, algo que existe, que tem um ritmo no nosso corpo e que é produzida, que começa a ser segregada quando nós, a determinada hora, que isto é tudo, o nosso corpo e o nosso cérebro é espetacular, é uma máquina super bem aliada. Então,
ele tem este ritmo todo direitinho. Então, a determinada hora, que é ele que determina, não somos nós, ele começa a fazer todos os processos para nos ajudar a dormir. A melatonina é um desses processos. Então, nós começamos a produzir melatonina que nos ajuda, entre outras coisas, a adormecer. A questão é, quando nós tomamos melatonina, nós estamos a inserir, entre aspas, esse indicador de que está na hora de começar a dormir. Ela não tem necessariamente um efeito no sono direto. Ela não causa, ela não ajuda a desacelerar, não ajuda diretamente, não é? Não ajuda a ficarmos menos ansiosos. Então a melatonina, até tendencialmente, só acaba por ajudar em casos em que a dificuldade é no início da noite. Se a dificuldade for acordar durante a noite, a melatonina já não vai ter um efeito. Ela até ajuda quando, por exemplo, em questões de jet lag, quando nós estamos com os ritmos trocados, digamos assim, porque ajuda-nos a voltar ao ritmo certo. Então, eu não sei qual é a dificuldade, não é? Pode ter ajudado inicialmente numa dificuldade em iniciar o sono, como já disse. Se ajudou noutra tipo de dificuldade, isso se calhar já tem mais a ver, e tendencialmente acontece com todo tipo de medicação, ou chá, ou o que quer que seja que as pessoas tomem para ajudar a dormir, que ajuda no início, mas depois perde o efeito. Porquê? Porque e aqui o efeito placebo é muito real. A pessoa sente que vai ajudar, então relaxa porque já inseriu alguma coisa que vai ajudar. E então, como relaxa, por ter tomado, não necessariamente por ação da medicação, ajuda a adormecer. Só que o que é que acontece? Seja com melatonina, seja com qualquer outro tipo de medicação, é que se existe de facto um problema, se existe uma insónia já, se as pessoas já têm esta dificuldade instalada, digamos assim, a medicação, seja a melatonina, seja outras medicações prescritas pelo médico, não é o tratamento de primeira linha da insónia. O que é que isso significa? Isso significa que existem regras, existem guidelines internacionais, isto não é português, é internacional, que estudaram todos os tratamentos que existem e verificaram quais é que são aqueles que são mais adequados e aquilo que realmente deve ser oferecido às pessoas, que trata com mais evidência a insónia, é mesmo uma terapia psicológica específica, não é uma qualquer, que é a terapia cognitiva comportamental para a insónia, e é de facto isso que trata. Porquê? Porque nós vamos a todos os pontos. Porque o que é que acontece numa insónia? O nosso ritmo de sono, não é? Aquilo que regula o nosso sono fica desregulado. Então, nós através de mudança de comportamentos, através de uma série de alterações que nós fazemos, que ajudamos a pessoa a fazer, não é? Conseguimos depois re-regular e ajudar o sono a voltar nessa parte mais física, não é? Nessa parte que já antigamente chamava-se psicofisiológica, uma insónia psicofisiológica. Então esta seria a parte fisiológica, digamos assim. E depois trabalhamos também a componente emocional e psicológica, seja o que quer que seja que possa estar a passar na vida da pessoa que está a manter as dificuldades, mas, e muito importante, é a ansiedade em relação ao próprio sono. E esta é que é a grande chave, porque nós podemos ter dificuldades de sono por uma série ou associadas a uma série de situações de ansiedade, depressão, de luto, e é preciso trabalhar essas situações também com a pessoa, daí isto ser um tratamento psicológico, mas existe como eu falei no início em relação às séries, existe uma ansiedade em relação ao próprio sono. Pois. Como as pessoas já passaram tanto tempo a dormir mal, a estar ali às voltas, desesperadas para dormir. Porquê? Porque começam a sentir os efeitos durante o dia. Claro. Quando nós não dormimos, nós estamos cansados, nós temos sono, nós começamos a ficar sem paciência nenhuma,
começamos a ficar com as nossas emoções desreguladas, porque o sono impacta tudo isto. Ou seja, nós sabemos direto que nós nos sentimos assim porque não dormimos. E então começamos a ficar desesperados, entre aspas, por dormir, porque dormir é que nos vai ajudar a sentirmos melhor. Só que quanto mais ansiosos nós estamos em relação a isto, mais dificuldades vamos ter. Claro, Então isto uma acaba por bola de neve, não é? No fundo é uma bola de neve. Eu perdi a Kátia. Estás-me a ouvir? Agora Estava a sim. dizer que no fundo é uma bola de neve, não é? Porque uma coisa leva à outra, leva à outra, Exato. leva à outra. Ou seja, voltando à questão inicial, o que é que eu devo tomar? Eu, à partida, diria que se calhar é procurar uma avaliação mesmo, perceber o que é que se passa, porque há situações em que a medicação pode ser coadjuvante, não é? Pode ser as duas coisas. Só que, à partida, aquilo que vai ajudar a longo prazo nunca será a medicação. Até porque, de acordo com estas mesmas guidelines, a medicação deve ser tomada durante 4 semanas apenas. Porque é o quê? Quando é um problema transitório, a partir dessas 4 semanas vão ser suficientes para quê? Para não se instalar este ciclo vicioso. Se depois dessas 4 semanas a situação se mantém à partida, já temos aqui outras questões que precisam ser trabalhadas. Claro, no fundo, tratar a causa do problema, não é? Porque Exato. a medicação, sem qualquer tipo de apoio, vai ser um remendo, não é? Exato, claro que sim. Será isso? Muito bem. Boa. Obrigada. Então, vamos passar aqui para a nossa terceira questão. Como sei se estou só a dormir mal ou se tenho um problema? Ora, no fundo estamos em continuação daquilo que estamos a falar, não é? Como é que eu sei se estou só a dormir mal ou se tenho um problema? Bem, eu devia dormir bem, portanto, à partida, se eu estou a dormir mal, alguma coisa se passa. Mas aqui temos que usar o nosso bom senso, não é? Porque todos nós vamos ter fases da nossa vida em que estamos ansiosos, alguma coisa está a acontecer e o nosso sono acaba por ser impactado. Portanto, dormir mal numa noite em que eu tenho, sei lá, uma entrevista de emprego amanhã, se calhar é normal. E depois não é normal, mas é expectável. Estou ansiosa e isso acaba por ter um impacto no meu sono. Portanto, dormir mal de vez em quando não tem problema, porque eu depois recupero. O problema é quando eu estou a dormir mal, a maior parte das vezes, e isso começa a ter um impacto no meu bem-estar. Falando em critérios mesmo, normalmente diagnostica-se uma insónia crónica a partir dos 3 meses, quando nós temos dificuldades em adormecer, em acordamos durante a noite e depois temos dificuldade em readormecer, ou as pessoas normalmente esquecem-se desta, que é acordamos muito cedo de manhã, antes de termos dormido o suficiente e já não conseguimos adormecer mais. Temos algum tipo destas dificuldades ou um conjunto delas, cerca de 3 vezes por semana durante 3 meses. Aí, à partida, temos um problema. Agora, é sempre uma questão, cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, e nós não podemos olhar para as pessoas como chapa 5, não é? Temos que olhar para as pessoas e para a vida delas e para aquilo que está a passar com elas. Portanto, se não se sente bem, se sente que alguma coisa não está bem consigo, é uma questão de procurar ajuda e se for só uma fase transitória, ok, é só uma fase transitória. Mas pode também precisar de ajuda nesse sentido. Claro, no fundo uma questão de olharmos para nós e nos conhecermos e percebermos se algo está bem ou não. Se eu não me sinto bem, então vale a pena ver se passa alguma coisa. Pois, exatamente. Pronto, deixa-me só fazer um parênteses em relação ao que tu estás a dizer, porque esses critérios de insónia excluem um pós-parto, não é? Porque num pós-parto a insónia é mais prolongada do que 3 meses. Exatamente. Aliás, nós aí nem sequer falamos de uma insónia. Porquê? Porque nós temos um fator externo,
muito importante da nossa vida que não nos deixa dormir, não é? Exatamente, Aí é bem exatamente. diferente. O que é que acontece? É que às vezes as mamães, depois de passar a fase de adaptação ao sono do bebê, depois o sono delas já não se readapta. Então aí, Ok. mas enquanto nós temos esse fator, enquanto temos o bebê, enquanto temos essa preocupação, enquanto temos que de facto acordar à noite, então aí temos que nos adaptar o melhor possível. Mas Claro. não temos um problema ainda, não podemos dizer que há um problema de sono. Claro. Mas então, daquilo que acabaste de dizer, aquilo que eu percebo é que, eventualmente, depois do bebê estabilizar os seus padrões de sono, a mãe pode ter ficado realmente impactada no que toca à sua higiene do sono e à sua qualidade do sono, não é? Sim, E acontece precisar de muito. algum tipo de apoio. Sim, sim. Ok. E a questão é que às vezes, no início, até às vezes é muito fácil de ajudar as pessoas. Às vezes até é uma questão de compreender aquilo que se passa connosco, de nos conhecermos melhor. E às vezes basta uma pequena ajuda para aquilo que era. Mas sim, às vezes é comum as mães terem essa dificuldade depois. Uhum. Ok, ok. É bom saber porque nós aqui na clínica temos muitas mães, não é? Que, não poderei dizer com insónia, mas com privação de sono, sem dúvida. Com privação de sono, com certeza. Então, vamos passar aqui. É aquilo que vocês já dizem, que é tentarem dormir durante o dia, tentarem criar, dentro dos não horários que existem, tentarem criar uma rotinazinha. Claro, é. E tanto quanto possível fazer essa cesta mais cedo no dia para tentar ter o sono noturno minimamente preservado. Okay. E confiar no nosso corpo, porque o nosso corpo tem a capacidade de depois voltar. Uhum. O sono autorregula. Se a nossa cabeça não começar a interferir, o nosso corpo consegue regular-se sozinho novamente. Entrar em equilíbrio novamente. Boa. Então, vamos passar para outra questão, pode ser? Vamos? O meu filho está a passar por uma fase em que tem muitos pesadelos. Pronto, aqui não especifica a idade, mas a questão é, devo preocupar-me? Então, não especifica a idade, Não. mas pesadelos são comuns na infância. E são normativos dentro do desenvolvimento, ou seja, as crianças até aos 6, 7 anos, mas o mais comum é terem frequentemente, bem, de vez em quando, poderem ter pesadelos, sonambulismo, terrores noturnos, que eu não sei muito bem se essa questão se refere a pesadelos ou terrores noturnos. Portanto, é normativo, portanto, faz parte do desenvolvimento as crianças terem. Quando é que eu me devo preocupar? Quando começa a ser frequente e quando começa a impactar o meu filho. A resposta acaba sempre por ser por aí. Se é muito frequente e se tem um impacto. Em relação, também, se calhar é importante ver se é pesadelo, se é terror noturno. Porque a forma de lidar é um bocadinho diferente. Deixa-me só interromper, já agora, se calhar, consegues fazer essa distinção? Qual é a diferença entre um terror noturno e um pesadelo? Exatamente. E é importante porque a forma de lidar é depois diferente. Portanto, um pesadelo, à partida, vai acontecer mais para o final da noite, porque um pesadelo é um sonho. É um sonho vívido, então ocorre numa fase do sono que há em maior quantidade, mais para metade da noite para amanhã, não é? No fim da noite. Então, o que é que um pesadelo? A criança está a sonhar, tem um sonho com um tema que a assusta e acorda com medo, acorda a lembrar-se do sonho, acorda a contar, não é? O que é que se passou? Pode acordar mais ou menos assustada, mas acorda e vai contar este sonho aos pais. Então aí nós damos colinho, nós dizemos que foi um sonho, nós explicamos o que é que se passa e reconfortamos a criança à noite e
depois podemos falar disto durante o dia e tentar perceber se passa alguma coisa na vida da criança, se há algum problema na escola, se está a passar por alguma alteração que possa ter, se viu algum conteúdo na televisão, onde quer que seja mais assustador, então perceber por aí. Mas é um sonho, é reconfortar a criança, conversar com ela, ajudá-la a regular-se emocionalmente. Um terror noturno já é diferente, porque um terror noturno, para já, a partida acontece mais no início da noite, naquelas primeiras horas de sono, que acontece noutra fase do sono. E num terror noturno, ele é mais assustador para os pais do que para a criança em si, porque no terror noturno a criança pode gritar, pode se levantar da cama com os olhos assim vidrados e é muito assustador até, em algumas situações para os pais, porque pronto, a criança está ali, mas não está reativa, porque a criança está a dormir. Ela não está acordada, ela está a dormir. Aquilo tudo está a acontecer durante o sono. Então, não vale a pena tentar falar com ela, porque ela não vai responder. É com cuidado, deitá-la outra vez, porque ela não vai reagir. Às vezes há pessoas que dizem que isso faz mal. Não faz mal nem faz bem. Estão a acordar a criança. Só que o que é que vai acontecer? Por causa da fase do sono em que isto acontece, a criança acordando vai acordar muito confusa. E aí é que ela se vai assustar, ela própria. Porque vai acordar confusa sem saber o que é que está a acontecer. Então, aí o comportamento dos pais é mesmo voltar a pôr na caminha, fazer o choricinho e deixar com calma. Durante o dia é a mesma coisa, ver se há alguma coisa que está a perturbar, alguma mudança na rotina, se há alguma coisa de facto durante o dia que possa estar a expressar-se à noite ou não e tentar intervir por aí. Mas de vez em quando, na infância, é normal. Ok. Só mesmo se impactar depois o dia a dia da criança, não é? Um bocadinho semelhante com aquilo que se passa com o adulto. Se começar a ser muito frequente e se começar a ter um impacto. Ok. Boa. Obrigada. Então, próxima questão. Costumo dormir 8 horas, mas acordo a sentir-me cansada na mesma e sonho muito. O que posso fazer? Então, nesse caso, aí o que deve mesmo fazer é procurar fazer uma avaliação, porque esses dados não são suficientes para eu perceber o que é que pode estar a acontecer, porque não existem várias perturbações de sono. Existe a insónia, lá está, os sonambulismo, os terrores noturnos, os pesadelos, existem dificuldades do ritmo circadiano, existem perturbações respiratórias, ou seja, existe mesmo um número muito grande de perturbações de sono. E essa descrição pode encaixar em mais do que uma. E pode encaixar em nada, digamos assim, porque as pessoas têm o número 8 como. Pois, era a minha próxima questão. As pessoas têm o número 8 como número mágico. Mas nem todas as pessoas precisam dormir 8 horas. Aquilo que está recomendado para um adulto é entre as 7 e as 9. Ou seja, a maior parte dos adultos precisam de qualquer coisa entre as 7 e as 9 horas. Eu posso precisar de 7 e tu, Kátia, podes precisar de 9. E eu fico bem com 7 e nem sequer faz sentido tentar dormir mais que 7. E tu, se dormires menos do que 9, não ficas bem. Pois. Não é? Ou seja, se tu precisares de 9, se dormires 8 horas, vais necessariamente sentir-te cansado. E estamos a falar de um contínuo. Eu posso precisar. Por exemplo, a minha necessidade de sono é ligeiramente maior do que as 8 horas, mas é, sei lá, tipo, 8 horas e um quarto, 8 horas e 20, nem sequer chega às 8 horas e meia. Engraçado, tu tens essa consciência, não é? Eu tenho essa consciência. Como é que nós descobrimos a nossa? É observarmos, não é? Claro que anda nisto há muito tempo, começa a ter essa consciência. Mas observarmos aquilo que nós dormimos quando não temos horários, quando não temos que fazer nada. Mas não é naqueles primeiros dias de férias, por exemplo, porque quando eu estou em privação de sono, eu vou naturalmente estender o meu sono depois quando posso.
Ou seja, se calhar a minha necessidade de sono não vão ser 10 ou 11 horas, estou muito privada. O meu. Deixei-te ouvir. Ok, desculpa, deixei-te ouvir. Pronto. Quando eu reponho o meu ritmo, aquilo que eu depois vou dormir, porque acaba por ser sempre mais ou menos a mesma coisa, se eu também tiver uma boa higiene do sono, aquilo que eu durmo é aquilo que eu preciso. Ok. Olha, então pegando agora aqui também nessa frase que tu disseste, nessa palavra que é higiene, não é? Higiene do sono. Consegues trocar isso por miúdos? O que é que isso significa exatamente, higiene do sono? Então, o que é que significa higiene de sono? Higiene de sono é um conjunto de comportamentos saudáveis do sono. É como se fosse a nutrição do sono. A nutrição base, não é? Não é a funcional que já é ajustada a nós. apesar de a higiene de sono, claro que tem que ter a ver connosco e não com o nosso vizinho, quando nós começamos a ter outras necessidades, aí já precisamos de outro tipo de ajuda e a higiene de sono não vai ser suficiente. Mas há comportamentos que nos vão ajudar quando nós dormimos bem, a dormir ainda melhor, e a ter assim uma espécie de reforço do nosso sono para quando vêm aqueles momentos de stress que nos mandam um bocadinho abaixo. Se nós tivermos uma higiene de sono boa, isso dá-nos assim uma caminha para não nos irmos tanto abaixo. Então o que é? Quais é que são esses comportamentos de sono? Então, em termos de horários de sono, é bom nós termos um horário regular, mesmo nos fins de semana, ou seja, acordarmos e adormecermos sempre mais ou menos à mesma hora, porque isto ajuda o nosso relógio interno a estar sempre certinho. Isso não significa que eu devo ir para a cama sempre à mesma hora. Okay. Porque o nosso sono regula-se pela hora de acordar e não é pela hora de deitar. Porque eu não controlo o meu sono. Lá para eu ir para a cama não significa que eu adormeço. Mas quando eu ponho o despertador e eu acordo, eu acordo. Então, a partir dessa a minha hora de acordar é a mesma, a hora que eu vou ter sono vai ser também mais ou menos a mesma. Ok. Eu regulo pela hora de acordar. Okay? Isso é muito importante porque as pessoas tendem a fazer ao contrário e depois surgem problemas. Então, evitar as cestas, porque nós devemos dormir à noite aquilo que precisamos. O ser humano é uma espécie diurna. Só nos extremos das nossas vidas, portanto, na infância e na terceira idade, é que nós começamos a dormir mais durante o dia. Portanto, evitar as cestas. Se tivermos mesmo que fazer cestas, idealmente no início da tarde, ou seja, ali a seguir ao almoço, quando até temos aquele pico de sonolência, não é? Ficamos molinhos. Idealmente, não mais de 20 minutos. 20 minutos porquê? Porque nos impede de entrar numa fase do sono que é muito profunda e que se nós entrarmos depois e acordarmos ali a meio só nos vamos sentir pior. E se fizermos um ciclo inteiro de sono, já vamos estar a prejudicar o nosso sono noturno, não é? Funcionar como o dia, basicamente, ou seja, começar a nossa atividade física, intelectual, social, ou seja, é ir pelo sol. À medida que o dia vai acabando, a nossa atividade deve reduzir também, para nós não estarmos tão ativos, porque nós para dormir precisamos de relaxar. Então, se nós tivermos é normal que tenhamos mais dificuldade em adormecer. Portanto, ir diminuindo a atividade para o fim do dia. Exercício físico também é muito importante, mas também, tanto quanto possível, mais no início do dia. A alimentação é muito importante, mas particularmente temos cuidado com o jantar, portanto não fazer refeições muito pesadas e muito perto da hora de deitar. O que é importante também, lá está, termos uma rotina de deitar, é importante nós já darmos pistas ao nosso cérebro do que é que vai acontecer a seguir. Depois chegamos à última pista e o comportamento a seguir é dormir. Então, isto começa a ser automático. Então, temos uma rotina de deitar, diminuirmos a luminosidade dos ecrãs e, idealmente, pôr luz. Bom, idealmente não ter ecrãs 1 hora antes de dormir, mas... Uma hora antes de dormir. 1 hora.
Se isso não for possível, diminuir a luminosidade e colocar o modo noturno. Não sei se me estou a esquecer de alguma coisa, mas estes são assim os mais importantes da Então, higiene do sono. Mariana, aqueles snacks que se comem quando se está a ver uma série antes de dormir não contribuem para uma boa higiene do sono. Não. Lá está, estamos a fragilizar o nosso sono. Ok, muito bem. Sim, senhora. Então, vamos para a próxima questão, pode ser? Pode. Uma depressão pós-parto. Fiz tratamento e já recuperei e sinto-me bem. Mas desde aí que acordo várias vezes e acabo por dormir muito pouco. Ok. É um bocadinho no sentido daquela questão que ainda há pouco fizeste sobre as mães que depois acabam por ter dificuldades mesmo depois do padrão de sono dos filhos já estar estabilizado. A depressão pós-parto é muito dura, nós sabemos isso, e tem várias questões associadas, tem vários sintomas, um deles pode ser a insónia. E ela tem tratamento e eu espero que todas as pessoas que se apercebam e os familiares que se apercebam que procurem ajuda. Só que, lá está, a insónia autonomiza-se da perturbação que a causou inicialmente, muitas vezes. Okay. Ou seja, uma perturbação pós-parto, uma depressão pós-parto, ou uma depressão normal, digamos assim, ou um luto, ou uma ansiedade, o que for, nós podemos começar a ter insónia nesse contexto e depois tomamos medicação, fazemos terapia e resolvemos estas questões mais emocionais, mas a insónia mantém-se. Porquê? Porque ela autonomiza-se, porque por causa desta questão de os processos reguladores do sono desregulam-se, ou seja, o sono fica desregulado fisicamente, digamos assim, e surgem outras questões, ou seja, surge este medo de não dormir, esta ansiedade em relação ao sono que precisa de uma intervenção específica para ela. Portanto, é comum que isso aconteça, que a depressão ou a depressão pós-parto fique tratada, e ainda bem, mas depois mantém-se o sintoma de insónia. É curioso que, ao contrário, isso já não acontece. Por exemplo, uma pessoa que tem insónia, até isto, a investigação mostra, quando a insónia está associada à depressão ou à ansiedade, tratar a insónia muitas vezes acaba por resolver a depressão ou a ansiedade, porque o sono está muito interligado com estas questões emocionais. E então, recuperar o sono muitas vezes ajuda a recuperar das outras questões. Claro. Daí realmente a importância de pedir apoio especializado, não é? Sim. Exatamente. Sim. Muito bem. Então, temos aqui uma última questão. Entretanto, convido também a quem está aqui a assistir o nosso live, se quiserem colocar questões, estejam à vontade, que a nossa Mariana terá muito gosto em responder. Então, a última questão. Deito-me sempre com muita coisa na cabeça e acabo por ficar ali algum tempo a resolver, entre aspas, problemas. Há alguma estratégia para conseguir desligar depois? Isto aqui acho que é uma questão transversal a muita gente. É mesmo. Cada vez mais, não é? Exatamente. Nós andamos sempre a 1000 e muitas vezes levamos os problemas para a cama. Isso é complicado, porque acaba por ter um grande impacto no nosso sono, não é? Se há alguma estratégia, nunca há uma varinha mágica, não é? Mas há vários comportamentos que nós podemos adotar que podem ajudar-nos. E se nós adotarmos isto tudo e então não resolver, então aí nós procuramos ajuda. Mas o que é que nós podemos experimentar? Então, para já, uma boa higiene de sono. Depois, o que é que nós podemos fazer? Nós podemos, para já é importante desligar, fazer a diferença entre o estar acordado, estar ativo e o sono. Nós não devemos, o nosso quarto deve ser um templo. Ele serve para dormir, para relaxar, para a atividade sexual. Não serve para discutir, não serve para falar sobre os problemas, não serve para nada disso. Então, devemos fazer essa distinção muito clara. Senão, voltando àquela coisa das associações, o nosso cérebro começa a associar a cama e o quarto a estar a pensar e a resolver problemas e a discutir. Pronto. Então,
Por aí, isso é importante. Depois, quando nós saímos do trabalho, por exemplo, é importante quebrar. Saímos do trabalho, fazer alguma coisa que nos ajude mesmo a distinguir, não, agora é o meu tempo para mim, agora vou relaxar, agora o que ficou no trabalho está no trabalho, seja dar um passeio, seja ir respirar à janela, seja ir ao café, encontrar esse comportamento para nós, não é? Mas ter alguma coisa que marque ali o final. Podemos experimentar estratégias como o cantinho do pensamento, por exemplo, em que nós temos um canto da casa e antes, não imediatamente antes de nos deitar, mas tipo ao fim da tarde, antes de jantar ou assim, ok, agora vou para ali e vou pensar. Vou pensar tudo o que eu tenho a pensar. Ou até vou escrever o que é que eu tenho para resolver, o que é que está na minha cabeça. E faço isso. E depois, ok, está arrumado, já não me vou esquecer, está aqui, amanhã eu volto a isto. São brincadeirinhas, mas brincadeirinhas que podem ter um impacto. Cada pessoa é uma pessoa. É que pode ajudar também exercícios de relaxamento, de mindfulness, yoga, todas estas estratégias que nos ajudam a desacelerar, a relaxar, são muito importantes e podem nos ajudar. Que mais? Se isto está a acontecer frequentemente, então nós devemos sair da cama. Não estou a adormecer? Ok. Estou-me a começar a irritar estar aqui, então eu saio da cama. Depois vem aquela ansiedade, não é? Começa a surgir a ansiedade. Exatamente. Okay. Idealmente nós saímos da cama antes de vir essa ansiedade. Claro que ao início nós não vamos reparar que ela está a começar, é só quando está. Mas depois nós ficamos melhores a fazer isto. Mas sair da cama, relaxar um bocadinho e voltar para a cama quando já estou sonolenta outra vez. Tudo isto pode ajudar. Por exemplo, beber um chazinho agradável, calmante, claro, sempre sem taína, não é? Pode ajudar, mas atenção, se eu vou ingerir muitos líquidos, depois eu vou ter necessidade de urinar. Claro. Portanto, temos que ter esses cuidados. E no fundo, qualquer coisa que para nós seja relaxante pode ajudar. Por exemplo, fala-se muito no banho e de tomar um banho quente. Tomar banho, para mim, pode estar associado a relaxamento, mas para outra pessoa pode estar associado a iniciar o dia e começar a trabalhar. Claro. Se tomar banho para mim está associado a isso, se eu tomar banho à noite vou ficar enérgica. Portanto, é conhecermos-nos e ver e ir experimentando o que é que resulta connosco. Se eu fizer tudo isto e ainda assim o problema persistir, então eu diria que se calhar é melhor encontrar alguém para nos ajudar. Claro, pois. Ok, olha, muito obrigada, Mariana. Não sei se alguém quer colocar alguma questão, volto a repetir, estejam à vontade, que a Mariana terá muito gosto em responder. De qualquer forma, pronto, também já percebemos que aquilo que foste dizendo, isto é muito transversal, não é? Conhecermos-nos a nós, percebemos como é que funciona o nosso corpo, uma boa higiene do sono será fundamental, sem dúvida. Os ecrãs, que pronto, também já começa a ser cada vez mais uma realidade e é importante nós tomarmos essas medidas, mas acima de tudo, se for preciso ajuda, então tem aqui a nossa Mariana, aqui na Úteros, que certamente vos irá ajudar pronto, a gerir tudo isto e pronto, é isso, espero que tenham gostado. Não sei se queres acrescentar alguma coisa, Mariana. Não, quero agradecer por ter podido partilhar aqui estas coisinhas, que é tão importante as pessoas começarem a consciencializar-se que de facto o sono não é um bicho de sete cabeças e nós conseguimos estar melhor. É possível estar melhor e sentir-nos bem. Exatamente. Pronto, olha, muito obrigada por acompanhar a todos que estiveram aqui connosco também. E um beijinho. Beijinho. Tchau, um beijinho, Mariana. Um beijinho. Fiquem bem, tudo de bom, espero que tenham gostado. Até à próxima!